Terça-feira é dia da gente conversar sobre os fatos da semana. O presidente do Senado, Renan Calheiros, rejeitou o ato do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, de anular o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Pode rodar. A semana começou movimentada na capital federal. Uma decisão do presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, anulou as sessões que trataram do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O documento determinava que o processo que estava no Senado deveria retornar à Câmara para uma nova votação. Mas, ignorando a decisão de Valdir Maranhão, o presidente do Senado, Renan Calheiros, resolveu dar continuidade ao processo no Senado, mantendo a previsão de votação da abertura do processo de impeachment para quarta-feira. Renan considerou o ato do presidente da Câmara uma brincadeira com a democracia. Mas o que pode ter levado Valdir Maranhão a ter tomado tal decisão? E quais serão os próximos passos no processo do impeachment? É o que vamos falar agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre isso, hoje a gente recebe Antônio Rittitelli, que é advogado, professor e comentarista político. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade. Bem-vindo mais uma vez. Gente, Antônio Rittitelli tem propriedade para falar no assunto mesmo, porque eu soube hoje que ele é autor desse livro aqui, Impeachment à Brasileira. Então, quer dizer, ele sabe absolutamente tudo sobre o assunto e vai ajudar a gente a entender em que momento que a gente está agora desse processo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o livro. Mas antes, eu queria que o senhor avaliasse que essa semana realmente começou com tudo, né? Agora o momento em que o Senado está avaliando, né, primeiro na comissão especial, e amanhã a gente vai ter um dia bem movimentado em Brasília também com a votação do parecer do relator Anastasia lá no plenário, né, no Senado. E de repente a gente é surpreendido pelo presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, com um pedido de anulação daquele processo anterior que a Câmara já passou, já fez, já votou, está feito, lavrado, sacramentado, por uma maioria, né, absoluta dos votos, né, o processo de impeachment passou, de repente ele vem e diz, não, o negócio é o seguinte, não vale mais nada, vou anular esse negócio. Como é que você analisa essa situação? É uma tentativa de virar os holofotes para ele mesmo? Ou você acredita que teve ali algum tipo de acordo para que ele fizesse isso? O que pode ter acontecido para ter esse... que foi um pequeno entrave porque não mudou nada, né, na verdade. Como é que você analisa esse momento, por favor, doutor? Eu analiso como se fosse uma espécie de um golpe. É o golpe do golpe do golpe, né? É o golpe do golpe, porque as instituições democráticas estão funcionando. O rito do impeachment, o impeachment está previsto na Constituição, os artigos 51, 52, 85. O fato jurídico perfeito, ele se realizou na sua íntegra. Por soberania plena, o Congresso, através da Câmara Municipal, votou e definiu com maioria absoluta, conforme determina a Constituição e, mais ainda, agravante, no bom sentido, é que com a participação de outro poder, do Judiciário. Então, o rito do impeachment que foi alterado recentemente, ele foi seguido à risca. Tá? E aí, então, a representação popular, que são os deputados federais, por maioria qualificada e absoluta, foi lá e disse, sim, queremos que este processo continue. Tá. E aí se enviou para o Senado. E aí se exauriu o trabalho e a responsabilidade da Câmara dos Deputados. Ponto. Quer dizer, o trabalho da Câmara já é página virada. Não tem mais nenhum tipo de influência em como o rito do impeachment vai seguir daqui para frente. Exatamente. Seria como atender o ato do presidente interino, seria como se imaginar, então, retroceder até o impeachment do Collor, e aí fazer alterações ou se estudar, tentar se perceber o que aconteceu lá para trás, retroagir. Essa é a palavra que eu acho que cabe aí no caso. E quais são as alegações do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão? Ele falou alguma coisa sobre os partidos encaminharem o voto para os seus congressistas, o fato disso ser ilegal? E tiveram mais algumas alegações aí que, na verdade, o Renan Calheiros deu de ombro, né? Não houve ilegalidade alguma, porque até, pelo contrário, aquele excesso de demonstração popular que os
congressistas ficaram à vontade no sentido, no momento de fazer as suas declarações, ou seja, pela minha mãe, pela minha avó, Sim, isso. pela... Outros se abstiveram de votar e outro, mesmo contra o partido, né? Alguns foram contra o partido, contra a determinação partidária. Então, aquilo foi uma demonstração inequívoca que não houve o que se chamava... cada um tinha a sua opinião. Exatamente. O que se chamava, eventualmente, voto de cabresto. Cada um votou com seu livre-arbítrio por decisão espontânea, própria, livre iniciativa. Ele próprio foi contra a orientação do partido dele. Exatamente. E ele se dizia um aliado de Eduardo Cunha, como quem estivesse do lado dele ali, e votou contra o impeachment. Isso, né? então ele, por exemplo, ele é um exemplo clássico de que votou contra o partido dele. E acabou não sendo expulso, né? Ele permaneceu no partido, não foi? Porque ele voltou atrás, né? Quer dizer, de manhã ele tem uma resolução, toma uma atitude, aí quando chega à noite, ele volta atrás no próprio pedido de anulação. Ele anula o pedido de anulação, né? Mas eu digo, lá no dia da votação, ele não foi cassado, ele não foi... retalhado pelo partido. Retalhado pelo próprio partido, porque ele votou contra a decisão, a orientação partidária. Mas agora ele está correndo risco de perder o mandato, ou do partido cassá-lo por essa atitude que ele teve agora? Eu penso que a atitude dele foi, assim, genericamente falando, independente da questão partidária, foi uma atitude absolutamente extemporânea, incabível, não é? Porque ele próprio, em seguida, depois de algumas horas, ele próprio revogou o próprio ato dele. Então são... Tamanho absurdo do tamanho pedido, absurdo que aconteceu. Depois me fica uma impressão estranha, sabe, Regiane? Porque quando ele chamou uma entrevista, uma coletiva, e chamou os repórteres, ele se posicionou de uma maneira unilateral. Unilateral no sentido de, olha, eu vou aqui falar, não sei por quanto tempo, mas não há abertura, possibilidade de perguntas, ponto. Claro, porque não tem eloquência nenhuma, porque não tem articulação para isso. Qualquer pergunta que algum jornalista fizesse para ele ia se enrolar todo, enfim. Ninguém aqui está falando em ser contra ou em ser a favor do impeachment em si. A gente está falando agora desse momento, desse movimento que está sendo feito, porque o processo já está correndo, independente do que a gente opinar, do que a gente deixar de opinar. Ele já está no Senado, já está numa fase até considerada já avançada. O do Collor não chegou a isso, né? É fato. Ele saiu antes disso, né? Ele pediu para sair, ele renunciou antes disso. Mas aconteceram outras as questões. Então, hoje, o momento que nós estamos vivendo é assim, há a participação de dois poderes, dos três. O executivo, que está lá como acusado, em tese, depois você tem o judiciário, que está funcionando, e os ministros do STF se posicionaram favorável ao impeachment, que sim é um processo democrático, que faz parte da democracia, e o legislativo também está cumprindo rigorosamente sua função, seu papel, apesar infindáveis à parte que são pedidos, que eu considero como protelação de uma decisão daquilo que já está posto democraticamente pela maioria. E nós vivemos uma democracia representativa, então o que vale é a vontade da maioria. E o povo, até pelas pesquisas que nós percebemos, que estão aí rodando, a grande maioria do povo é isso que ele quer mudanças. Né? Precisa de mudanças para o país avançar. Que os corruptos saiam de uma vez por todas, isso falando de uma forma bem mais ampla do que isso até, né? Até. Agora, vamos falar da continuidade. A gente sabe que o impeachment é um processo político-jurídico, a gente pode denominar dessa forma, né? Até então, a gente está passando pelas questões políticas, vai chegar na questão jurídica ainda, que é quando vai chegar até o STF, que daí entra na fase de julgamento mesmo, onde entra a defesa, onde entra a acusação e onde a presidente Dilma realmente é colocada como ré no processo, né? Agora, vamos falar de amanhã, para a gente ter uma ideia do que pode esperar amanhã, onde é muito importante para o Senado, onde se vencer por maioria simples, o relatório passa e aí sim ele vai ser encaminhado para o STF. Quais serão os próximos passos depois de amanhã? Ou ele pode acabar também, caso seja votado não. É fato. Ele não vai para o STF depois. Não? Né? Não. A não ser que haja uma demanda muito especial para isso. Né? É como aconteceu, como tem acontecido em casos contraditórios, né? Protelatórios, que é essa a impressão. Tem uma segunda votação no próprio Senado depois disso, no próprio Senado. Então, amanhã, por exemplo, o que vai acontecer? Vai se reunir, então, já foi lido o relatório da comissão especial, que é favorável por maioria, foi 15 a 5. 15 a 5. Né?
a votação e amanhã está previsto começar lá pelas 17 horas, isso pode atrasar, etc. Se prevê também um tempo de mais ou menos mais de 10 horas para essa votação, portanto é provável, muito provável que se avance para quinta-feira. Tá. E o que vai se fazer lá? Vai se votar pela admissibilidade da continuidade do processo de impeachment. Tá. É isso que o Senado vai fazer nesse momento, porque esta prerrogativa do Senado aceitar ou não, que exatamente o presidente do Senado fez ontem, não, aceitamos, damos continuidade num questionamento intempestivo e inconveniente, vamos assim dizer, o Senado ganhou uma prerrogativa que foi lhe concedida recentemente por voto do relator o Luiz Barroso, o ministro Luiz Barroso. Ele ganhou um status de juízo de admissibilidade, que é isso que vai acontecer agora. Então, o Senado, quarta-feira, amanhã à noite, vai dizer assim: nós, por maioria simples, nós entendemos que é o caso de, sim, dar continuidade ao processo de impeachment. Tá. E aí, imediatamente, a presidente é comunicada, deve se afastar por 180 dias. Temer já assume. Até 180 dias, o vice assume a presidência, e se nesses 180 dias não ficar comprovado, ou não se pode acontecer de não se exaurir o processo, não terminar o processo, a presidente volta para o cargo de presidente. A presidente é afastada provisoriamente. Ah, tá. Então, esses 180 dias é o tempo que se imagina que todo o restante do processo deva correr. Mas se tiver algum tipo de atraso por alguma razão, ela volta, independente do processo ser terminado ou não? O processo continua. Ah, tá. Qual é a qualificadora diferencial do processo de impeachment? É um processo especial, realmente especial. Vai assumir, depois desse comunicado do afastamento dela, então vai continuar a comissão que está, só que quem vai assumir a presidência dessa comissão e do julgamento a partir daí, então, será o presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski. Tá. Portanto, você tem a participação de outros poderes para dar maior legitimidade a um processo que realmente é excepcional. Tá certo. E a gente, claro, vai continuar acompanhando, a gente vai falar muito sobre isso ainda aqui no Revista da Cidade, porque imagino eu, não sei qual é a sua previsão, a sua opinião, mas eu imagino que amanhã deva passar. A probabilidade é muito grande, né? Porque é a maioria simples que vai dar essa... Agora, o Renan Calheiros já disse que ele é contra, né? Ele é aliado de Dilma e ele só vota em caso de empate, né? Mas como ele já deu a opinião dele, já cantou o voto dele, então se der empate é não, né? Mas ele não vai ser necessário, não vai chegar realmente não vai chegar a isso. Acredito, tá bom. É muito provável que o governo, nesse caso, está numa... explícita minoria, né? Como se viu mesmo nessa votação agora na Comissão Especial, 15-5. Essa é a proporção. A aliada está bem solvida, né? Então, gente, se vocês querem entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento, a impeachment brasileira, uma boa leitura para esse momento, né? Para que a gente entre mais dentro do que está acontecendo aqui no Brasil. Eu quero agradecer, então, Antônio Rittitelli, que esteve aqui com a gente hoje, que é advogado, professor e também comentarista político, tá bom? E deixa o Face dele, até para você saber onde a gente encontra o livro. O livro está nas livrarias, a edição está esgotada, é um livro da Manoli. Que e está esgotado. Então não adianta correr atrás, nem pedir para você no seu Face. Quer fazer contato com o Rittitelli lá no Face? facebook.com/Rittitelliasa, é isso? Isso. Rittitelliasa, com 2 Cs, você dobra o C e dobra o L, tá? Rittitelliasa. Muito obrigada pela presença aqui, viu? Ótima semana para você e até uma próxima. Vamos ver o que vai dar amanhã, né, gente? Estamos acompanhando a Revista da Cidade, está de olho.